Mais um dia, com a graça de Deus, nós estamos aqui para falar mais um pouquinho do que Deus tem para nós nesse dia. Mais uma gotinha da sabedoria do alto, a sabedoria do Senhor. Porque da Val não tem nada, mas o Senhor é aquele que nos fortalece, aquele que nos dá uma gotinha diária da sabedoria. Quando nós lemos as Escrituras, quando nós meditamos nas Escrituras, o Senhor se revela a nós. O Senhor abre o nosso entendimento. E eu queria te convidar nesse momento a parar tudo o que você está fazendo, tudo. Aquieta sua mente, aquieta seu coração, respira. Se coloca na posição de receber, assim como eu também, agora que vou ler. E as palavras que vão sair dos meus lábios, que não sejam minhas, mas que sejam do Senhor para nós. Que venha de encontro primeiramente a mim nesse dia e que vai de encontro a você que está assistindo esse vídeo. Hoje nós vamos ler Marcos 11, do 20 ao 26. Então eu te convido a ler comigo agora, né? Esse livro de Marcos, onde o título é A Figueira que Jesus Secou. Vamos ler juntos? E eles, passando pela manhã, viram que a figueira se tinha secado desde as raízes. E Pedro, lembrando-se, disse-lhe: Mestre, eis que a figueira que tu amaldiçoaste se secou. Jesus respondendo disse-lhes: Tende fé em Deus, porque em verdade vos digo que qualquer que disser a este monte, ergue-te e lança-te no mar, e não duvidar em seu coração, mas crer que se fará aquilo que diz, tudo o que disser lhe será feito. Por isso vos digo que todas as coisas que pedirdes orando, credes receber, e tê-las eis. E quando estiveres orando, perdoai, se tendes alguma coisa contra alguém, para que vosso Pai, que estás no céu, vos perdoe as vossas ofensas. Mas se vós não perdoardes, também vosso Pai, que estás no céu, vos não perdoarás as vossas ofensas. Essa passagem é uma passagem forte, né? Essa parte aqui que Jesus fala, porque em verdade vos digo que qualquer um que disser a este monte, erga-te e lança-te no mar, e não duvidar em seu coração, mas crer que isso fará o que disser, tudo o que disser será feito. Já parou para pensar e meditar nessa parte? Hoje, mais um dia, eu estava ali assistindo a live da Camila, né? E hoje o Paulo Vieira também estava ali com ela. E mais uma vez o Senhor falou sobre o poder das nossas palavras e dos nossos pensamentos. Você já parou para pensar o quanto as nossas palavras, o quanto a nossa fé faz diferença? Mesmo que os nossos olhos não vejam, mesmo que às vezes aquela situação ali, para mim, ela é uma situação que para minha condição humana não tem a solução, mas quando eu coloco essa fé, quando eu coloco essa parte que o Senhor falou em ação e começo a proferir palavras de bênção, porque quando nós profetizamos essas palavras de bênção sobre a nossa casa, a nossa família, aquelas áreas da nossa vida que a gente não acha que não tem solução, mas muitas vezes a gente até profetiza, né? Profere ali palavras boas e tudo, mas a gente não crê. Olha o que a palavra nos diz aqui, ó. Em verdade, né? Vos digo que qualquer um que disser a este monte, erga-te e lança-te no mar,
e não duvidar em seu coração, mas crer que será feito, isso será feito. Será que muitas vezes eu estou falando ali pro meu esposo, profetizando ali pro meu casamento, pro meu esposo, pra minha vida profissional, pros meus filhos, pro meu trabalho, pro meu negócio? Eu até profetizo palavras de bênção, mas eu não creio. A palavra de Deus aqui em Marcos está sendo tão clara. Tudo que nós falando, crendo, tá ali falando, sem duvidar no nosso coração. Mesmo que os meus olhos não vejam, mas eu creio, porque o Senhor falou. Essa palavra é muito forte, mexeu comigo primeiramente hoje, porque ela é real. É real. A palavra, ela fazia efeito naquela época, mas ela faz efeito nos dias de hoje. Ela causa efeito na minha vida hoje ainda. O Senhor nos ensina todos os dias pela sua palavra. Se você ler a palavra todos os dias o Senhor vai te exortar em algo que você pode fazer para ter a transformação na sua vida. Quantas mulheres, quantos homens, quanta gente tem assistido essa live, essa parte agora, né? Que Deus nos deu da palavra e tem falado só coisa negativa da sua vida. E crendo. Porque quando eu falo assim, olha, meu casamento não tem mais jeito. Mas eu acreditei naquilo. Por que eu não uso a palavra assim? Meu casamento tem jeito sim. Porque foi o Senhor que me deu esse esposo, foi o Senhor que me deu essa esposa. Meus filhos têm jeito sim, porque eles foram criados para a honra e glória do Senhor. Nossa palavra tem tanta força. Se nós começarmos a usar a nossa boca para falar aquilo que traz vida e deixar de falar aquilo que amaldiçoa. Quanto mais eu leio a palavra, quanto mais eu leio livros, quanto mais eu participo, desses cursos de inteligência emocional, quanto mais eu ouço pregações, quanto mais eu congrego, quanto mais o Senhor fala comigo, na verdade, quanto mais intimidade eu tenho com Deus, mais o Senhor mostra o quanto nós somos responsáveis pela vida que temos. Ah, Val, mas não, gente. A palavra de Deus está falando aqui. Quando nós falamos alguma coisa, crendo, acontece. Se eu creio, vou falar de mim. Se eu creio que eu vou ser instrumento de Deus na terra, eu vou ser. Porque a palavra de Deus fala que se eu crer, se eu falar e eu crer, se isso entrar no meu coração e sair com verdade daqui de dentro, vai acontecer. Se você crê que a sua casa vai ser uma casa para a honra e glória do Senhor, crendo, mesmo que os seus olhos não vejam, mas você crê naquilo que você fala, vai acontecer. Mas se você não crê e isso entrar como verdade no seu coração, também vai acontecer. E por que eu vou gastar minha energia pensando negativo? Se eu tenho a oportunidade de gastar essa mesma energia pensando positivo, como eu já falei, mesmo que às vezes eu não veja. Talvez hoje você está olhando para a sua vida e não está vendo solução. E o seu coração só está te levando a ver mais negativo, mais pessimismo, mais derrota, mais fracasso. Mas eu te convido, muda o foco, Começa a olhar, começa a trazer para o seu coração tudo diferente. E começa a falar com verdade, começa a profetizar com verdade, deixa isso sair de dentro do seu coração. Deixa isso sair do seu coração, porque o Senhor está falando aqui. Quando você não duvida,
Quando em seu coração você crê, acontece. Acontece. Isso não é a Val que está falando, porque a Val não faz nada. Isso é a palavra de Deus que está falando para nós. Isso é a palavra de Deus viva, viva, e que nos dá vida, e que nos dá poder de ação. E por que eu vou gastar minha energia pensando negativo? Se eu tenho a oportunidade de gastar essa mesma energia pensando positivo, como eu já falei, mesmo que às vezes eu não veja. Talvez hoje você está olhando para a sua vida e não está vendo solução. E o seu coração só está te levando a ver mais negativo, mais pessimismo, mais derrota, mais fracasso. Mas eu te convido, muda o foco, muda o foco. Começa a olhar, começa a trazer para o seu coração tudo diferente. E começa a falar com verdade, começa a profetizar com verdade, deixa isso sair de dentro do seu coração. Deixa isso sair do seu coração, porque o Senhor está falando aqui. Quando você não duvida, quando em seu coração você crê, acontece. Acontece. Isso não é a Val que está falando, porque a Val não faz nada. Isso é a palavra de Deus que está falando para nós. Isso é a palavra de Deus viva, viva, e que nos dá vida, e que nos dá poder de ação. Tem uma parte que está lá em Filipenses também, gente. Eu senti aqui de ler só esse pedacinho para vocês. Filipenses 4:13. Posso todas as coisas em Cristo que me fortalece. Ah, Val, mas isso aí é um pedacinho que tá ali. E o restante? Lê tudo depois. Mas em Filipenses 4 está escrito isso, que eu posso todas as coisas em Cristo que me fortalece. Eu posso, eu sou capaz, eu consigo, eu vou fazer, eu acredito. Toma posse das palavras positivas na sua vida. Eu aprendi uma coisa quando eu fiz o método CIS. E quando eu fiz o coach, que eu sou a única responsável pelo meu fracasso e pelo meu sucesso. Ah, Val, mas se Deus... Não, Deus, Ele quer sempre o melhor para nós. Mas eu estou disposta a pagar o preço. Eu estou disposta a acordar todas as manhãs, buscar a palavra de Deus. Eu estou disposta a fazer o que precisa ser feito. Muita coisa não acontece, não é porque Deus não quer, não. É porque você está parado e você não crê na palavra de Deus, no que Ele tem falado. Tem muitas vezes, sabe? Às vezes você pode estar vindo aqui e falar assim, nossa, mas a minha vida está tão difícil. Todo mundo tem momentos de dificuldade na vida. Todo mundo tem dor, todo mundo tem perdas. Já passei tanta dificuldade, passo até hoje em muitas áreas. Mas o que eu tenho feito diante da palavra, diante dessa circunstância para mudar? O que eu tenho feito? Ou eu tenho simplesmente sentado, reclamado, murmurado, falado que não tem mais jeito, que nada acontece, que na minha vida não tem jeito, que nas minhas finanças não tem jeito, que o meu filho não tem jeito? Só profetiza coisa ruim. Só prefere coisa ruim na sua vida. Muda o foco. Começa a olhar para a sua vida como uma vida abundante. Começa a crer. Muda a visão dos teus olhos. Às vezes o ambiente, o cenário está totalmente distorcido, está tudo errado. Mas começa a olhar com a visão que vai ser transformado e crê, porque nós temos um Deus poderoso, nós colocamos Deus muito pequeno, tem hora. Crê no que Deus está falando, que nós podemos todas as coisas naquele que nos fortalece, naquele que nos criou.
Sabe, eu já passei muitos momentos difíceis na minha vida. Passo, igual eu falei. Mas sabe qual a visão agora que eu tenho? Quando acontece alguma coisa ruim, como tem acontecido, eu falo assim, Deus, me fala em que situação, em que momento você vai me usar nessa parte? Porque às vezes a dor que está doendo em mim hoje, o Senhor vai trabalhar em mim e vai curar aquilo para que de alguma forma lá na frente eu possa ser o remédio para outras pessoas, a cura para outras pessoas. Então, mesmo que hoje algo esteja doendo muito, muito, muito mesmo, começa a falar positivo sobre essa dor. Pede a Deus para transformar essa dor em algo que não dói mais. Essa tristeza em alegria, para que você cure disso e para que você seja instrumento nas mãos do Senhor, para que outras vidas sejam curadas, para que outras vidas sejam transformadas. Porque quando eu passo por uma situação difícil, quando eu passo por algo que dói e quando aquilo é curado, e eu vou falar da minha dor, daquilo que doeu, daquilo que eu passei para outra pessoa, eu vou falar com muita verdade, com muita propriedade. Então, muita coisa que nós passamos hoje é o nosso testemunho de amanhã. Eu sou de uma cidade pequena de Minas, chama-se Paracatu. Nasci, fui criada naquela cidade. Por algum tempo eu mudei dali, morei em Pirapora, numa carvoeira, num barraquinho de palha mesmo, com madeira, dormi em cama de giral. Por um tempo meu colchão foi de palha, o fogão da minha casa era fogão de lenha, tomávamos banho em bacia, banheiro era o mato. Eu não me esqueço de um dia que um caminhão daquelas galinhas passando ali tombou, e muito tempo sem comer carne, aqueles homens chamaram, né, meus pais para ir ali pegar, e nós comemos frango durante muito tempo, até a ponto de enjoar. Eu lembro muito daquela passagem do povo no deserto, tá reclamando de alguma coisa, Deus dá, depois reclama que quer outra coisa. Ah, Val, por que você tá falando isso agora? Porque Deus me trouxe para falar isso agora. Gente, eu tinha 9 anos, mas isso nunca saiu da minha mente, nunca. Porque mesmo naquele tempo de dificuldade, eu tenho lembrança lá de brincar com a minha mãe, ali no chão, usava machixe para fazer de conta que era boizinho, sabe, brincando ali na terra. E uma coisa que eu vejo hoje e que muitos não reconhecem, muitos. Quando eu falo assim que às vezes não reconhece, porque esses dias eu conversando com a amiga e falei para ela assim, por que nós não olhamos para o que a gente já foi também, para o que a gente já não teve e começamos a olhar a nossa vida hoje, para o que Deus já tem feito, para as mudanças que Deus já tem feito. Aquela Val criança de 9 anos teve muita dificuldade lá na infância, isso foi muito tempo, gente, até eu começar a trabalhar, poder ajudar. Mas eu saí de Paracatu, vim para Uberlândia com 25 anos. Não foi fácil, aqui no início não foi fácil. Como eu falo, ainda tem algumas coisas que eu preciso mudar. Mas eu tenho construído uma história. Eu sempre acreditei que Deus poderia transformar o cenário da minha vida. Que aquele cenário daquela criança não era o que Deus queria para mim, mas aquilo lá era um cenário para que lá na frente eu pudesse, de alguma forma, ajudar outras pessoas a mudar o seu cenário. Porque quando eu não acredito em mim, nada é transformado, nada é mudado. Quando eu olho para mim como um fracassado, um derrotado, assim eu me torno, assim eu serei. Tem outra parte também na palavra de Deus, que está lá em Provérbios 23, 7. Na minha versão tá assim, porque como imagino no meu coração, assim é ele. E tem outras versões que falam, assim como tu pensas, tu és.
Por que eu tenho a possibilidade de pensar que mesmo eu olhando a minha situação financeira, as circunstâncias na minha vida, eu tenho a oportunidade de pensar assim, nossa, eu vou ser uma pessoa próspera. Eu sou uma pessoa próspera, eu vou crescer, eu vou ser alguém na vida, a minha família é para a honra e glória do Senhor, os meus filhos são homens e mulheres prósperas, são bênçãos de Deus, são pessoas que vai fazer a diferença no mundo. Mas se eu penso que não é, que isso não vai acontecer, que isso não tem capacidade de acontecer, assim é. Porque em Provérbios está falando isso. Assim como tu pensa, tu és. Se eu colocar na minha mente que eu não sou capaz, eu nunca vou ser capaz. Eu nunca vou ser. Então, gente, muda o pensamento. Vamos mudar a partir de mim. Vamos trazer para a nossa vida aquilo que é luz. Desde quando eu comecei, essa jornada de um autoconhecimento em mim mesma, eu vi que desde lá da minha infância, Deus já tinha trabalhado em mim muitas coisas. Muitas características de hoje, eu vejo que Deus já trabalhava. Porque não é que eu não aceitava a vida que eu tinha, mas eu acreditava que podia ser diferente. E eu acredito até hoje que pode ser diferente do estado atual que eu tô hoje. Então, assim, o meu pensamento muda o meu ambiente. Talvez hoje o que você precisa é só mudar o seu pensamento sobre você, sobre a sua casa, sobre a sua família, sobre os seus negócios, sobre tudo. Começa mudando primeiro o seu pensamento. E aí depois você vai trazer com verdade para dentro de você e isso vai cair no seu coração. E você vai começar a fazer como a palavra falou ali. Tudo o que eu falo, crendo, eu recebo. Mas eu tenho que crer, não por mim, que eu faço, mas que Deus pode fazer por mim. Então hoje eu encerro esse vídeo com isso. Creia, simplesmente creia. E profetize sobre a sua vida. E crendo que Deus vai fazer o melhor acontecer. Deus abençoe sua vida.